Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Por favor, leia outra vez, porque o som para a gravação não ficou bom. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amado Pai, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver muito além da letra, ver a realidade espiritual em Cristo Jesus. Eu clamo por Tua misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. A paz de Cristo como árbitro, nós falamos isto domingo passado. Como saber certas coisas, qual é a vontade de Deus? Com quem eu devo me casar? Será que é esta pessoa mesmo que eu estou com ela? Isto não está revelado na Bíblia. E aquilo que não está revelado na palavra, nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor. Eu sei que matar, roubar, adulterar, eu não preciso perguntar qual é a vontade do Senhor, porque está expressa. Quando eu faço estas coisas, eu estou desobedecendo à vontade dEle. Mas tem certas coisas que eu não sei. Se eu devo comprar um carro ou não comprar. Mas eu tenho que procurar Deus comprar carro? Não, você não precisa. Se você quiser levar o ônus do sofrimento, das coisas, vai. Mas se você quer buscar, Ele se interessa com fio de cabelo. Pode se interessar também com o grampo que segura o cabelo. Deus é de detalhes. Então você pode procurar saber dele. Nós temos algumas pessoas aqui na igreja que têm colocado isso em sua vida. No encontro de casais, nós vamos ver um casal que tudo que eles fazem, eles consultam o Senhor. E como o Senhor mostra o que eles devem fazer. E eles estão tendo algum crescimento. Algumas pessoas vão ficar assim meio com dor de cotovelo. É a mesma coisa que aconteceu quando eu distribuí 100 livros, confie suas finanças a Deus, para pessoas aqui. Aqui nós temos gente que usou esse livro e saiu das dívidas. Você leva de 5 a 7 anos para sair das dívidas. Mas sai. É só você colocar Deus em ação aí, que ele tira da dívida. Mas a gente gosta de ter dívida, então a gente às vezes faz algumas coisas erradas. E alguns ficaram dizendo, outro dia um disse assim: Glênio, você me deu esse livro há tanto tempo e eu não levei a sério e eu estou endividado até hoje. Eu digo, já faz bastante tempo, foi em 92. Eu devia ter aprendido. Tem algumas coisas que a gente acha que não seja ouvinte da palavra, mas praticante. A paz de Cristo é um árbitro seguro. Você quer tomar uma decisão? Procure a paz de Cristo. Esta que excede o entendimento. Não é a minha paz. Nós vimos a diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus. Nós fomos chamados para um só corpo. A igreja de Jesus Cristo é uma só. Não existe duas igrejas, existe só uma igreja. Agora, existem muitas casas onde as pessoas se reúnem
E há muitas arapucas, onde muita gente é enganada. Essa é uma verdade insofismável. Mas cada um também tem o direito de fazer o que quer com a sua vida. Você tem a capacidade de escolher e Deus não vai lhe obrigar. Agora a verdade é esta: a paz de Cristo, que nos chama para um só corpo, nos faz agradecidos. Sede agradecidos. Qual é uma característica de uma pessoa realmente transformada? É o seu espírito de gratidão. O espírito de gratidão é uma obra da cruz na vida de uma pessoa. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. E o povo de Israel passou o tempo todo, os 40 anos do deserto, murmurando, reclamando, criticando Deus, fazendo todo tipo de reclamação. Foi um povo raquítico, emocionalmente, foi um povo adoecido na sua alma, porque ele vivia reclamando. Nós vamos pegar a palavra de Deus, vamos para o livro de Números, no capítulo 33, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Números, o capítulo 33, ele conta o caminho, a caminhada do povo de Israel, desde Ramsés, de Gozém, no Egito, até a entrada em Abel Sitim, lá em Israel, lá, passando por Moabe, até a sua entrada. São 42 paradas que o povo teve durante 40 anos. Deus ia dirigindo aquele povo. Havia nuvem que protegia durante o dia e uma luz durante a noite. E quando Deus parava aquela nuvem, o povo acampava. E eles vieram andando em paradas. Cada parada destas tem um significado. E aqui nós vamos ver as primeiras paradas, quando eles partiram de Sucote, no versículo 5 em diante. Vamos lá. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte a Baal-Zefum. E acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Bom, agora vamos dar uma paradinha, vamos acampar aqui um pouquinho. 3 destas passagens, ou dessas paragens, são antes do Mar Vermelho. Sucote, Etã, Pi-Hairote, são antes do Mar Vermelho. Depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, eles chegaram a Mara. Mara era um lugar de águas amargas. Foi lá onde Moisés apanhou uma planta e jogou sobre a água,
e a água ficou doce. É uma das primeiras tipologias de Cristo. Um tronco de árvore jogado na água amarga torna doce. A obra da morte de Cristo crucificado, ele transforma a amargura em doçura. Os amargurados de espíritos, eles vão se tornar em doces. Mas logo eles chegaram em Elim. E Elim é o lugar onde haviam 12 palmeiras, 70 palmeiras e 12 fontes de água. E vocês guardem este ponto. Esta é a sexta parada. 6 é o número do homem. E 6 é a parada da primeira murmuração do povo de Israel. Homem é um bicho murmurador. Ele não se satisfaz com aquilo que Deus faz. Ele está sempre descontente, reclamando. Então agora nós vamos pular vamos deixar o texto daqui e vamos para Êxodo capítulo 16. Verso capítulo 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Continue. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Eles rogaram a Deus que os libertasse do Egito, eles pediram a Deus, Deus preparou o libertador, Deus mandou o libertador, 10 pragas para tirar aquele povo de lá. 10 é o número do governo de Deus. Deus teve que exercer todo o seu governo sobre Faraó. Tirou o povo, atravessou o mar, e a primeira coisa que o povo faz é murmurar, é reclamar. Eu não vou entrar nesse campo da reclamação, porque vocês iam ver que é um campo extenso em toda a peregrinação. Eles murmuravam por causa de comida, murmuravam por causa de água, murmuravam por causa dos inimigos, eles murmuravam por tudo. Eles não tinham gratidão por nada. A coisa mais difícil num ser humano é gratidão. É preciso uma obra da cruz profunda para ele ser grato. Porque, de um modo geral, nós somos extremamente ingratos. Vamos dar uma olhadinha em capítulo 17 de Lucas, a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo:
Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. A este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessante esse texto. Eram 10. Os 10 ficaram longe de Jesus e disseram: tem compaixão, compadece-te de nós. Parece que era uma sociedade ali, era um sindicato de doentes. Era um grupo, eles não podiam se aproximar. E eles gritaram de lá: compadece-te de nós. E Jesus sempre foi muito original em cura. Às vezes ele tocava, às vezes ele cuspia e fazia um lodo, às vezes ele cuspia na cara da pessoa. Não era muito ortodoxo com essas coisas. Mas uma coisa é certa: Jesus, como não tinha pecado, ele também não tinha germe de morte. É uma das coisas boas para estudar na questão de transmissão de doenças. E ele fez muitas coisas. Aquele disse: vai e mostra aos sacerdotes. E eles indo, foram curados. Não chegaram lá no sacerdote. Mas um voltou e vinha gritando em alta voz. E Jesus então faz essa observação: não eram 10? Onde estão os outros 9? Parece que ele estava esperando que os 9 voltassem. Só um que voltou agradecido? Será que esta é a proporção? E ele disse: só foi um samaritano, judeu não voltou nenhum. Um estrangeiro voltou agradecido. E Jesus chamou bem a atenção, dizendo para esse homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado e agora foi salvo. A gratidão mostra salvação. Quem é salvo é grato. Quem não é salvo não é grato. Quem é salvo rende louvores a Deus. Quem não é salvo murmura, critica, reclama. Os salvos são aqueles que experimentaram a cruz e por isto são capazes de agradecer. Eu recebi um e-mail essa semana contando a história de Charles Plumb, que era piloto de um bombardeiro na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado por um míssil. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando sua odisseia e o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumb? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, mas como você sabe disso? Perguntou Plumb. Eu era o homem que dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: claro que funcionou muito bem. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje.
Muito obrigado. Muito obrigado. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, lembrando-se de quantas vezes havia passado por aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse nem um bom dia. Era um piloto arrogante e aquele sujeito, um simples marinheiro, dobrador de paraquedas. Pensou também nas horas em que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora Plumb inicia suas palestras perguntando à sua plateia: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos nós temos alguém que dobra o nosso paraquedas. Qual é a nossa gratidão para com eles? O que nós demonstramos de gratidão? Tem uma outra história aqui. No dia 8 de setembro de 1860, houve uma terrível tempestade que abateu sobre o lago Michigan e começou a afundar o navio de passageiros Lady Elgin. Na praia, observando o desdobramento da tragédia, estava um grupo de estudantes do Instituto Bíblico Garrett, que ficava bem perto do lago Michigan. Quando o navio começou a se partir, um dos estudantes, Eduardo Spencer, viu uma senhora agarrada em um dos destroços. Sem conseguir ficar apenas observando o naufrágio, Spencer tirou o casaco, jogou-se na agitada água, nadou até o navio e trouxe aquela senhora em segurança para a praia. Spencer nadou repetidas vezes e trouxe náufragos de volta, até que suas forças falharam e ele desmaiou na praia, exausto. Como resultado dos seus esforços, 17 vidas foram salvas, mas o ato heróico quase lhe custou a vida. Ele nunca recuperou totalmente a sua saúde. Após a sua morte, alguns anos mais tarde, alguém escreveu à sua esposa perguntando se era verdade que nenhum dos náufragos salvos havia agradecido o heroísmo do seu marido. Aqui está a resposta dela. A afirmação é verdadeira. Spencer nunca recebeu nenhum agradecimento das pessoas que ele conseguiu salvar, e nenhum reconhecimento por parte de qualquer um deles. A seguir, num admirável espírito de magnanimidade, ela colocou a culpa da aparente ausência de gratidão na confusão geral reinante e na exaustão, tanto dos resgatados quanto do resgatador. Ela encerrou a carta com estas palavras: meu marido sempre manteve esse ponto de vista acerca daquele episódio. Nunca manifestou qualquer ressentimento e tenho certeza de que nunca o sentiu. Fez o melhor que pôde, sem esperar recompensas ou apreciação. Mas é no mínimo curioso salvar 17 pessoas e nenhum agradeceu. Qual é a pedra mais preciosa? É a mais rara. Qual é o sentimento mais precioso?
é o mais raro. Qual é o sentimento mais raro? É a gratidão. Nós sabemos reclamar, nós sabemos murmurar, nós sabemos reivindicar, nós sabemos criticar e fazer tudo, mas agradecer. Eu não tenho visto muita gente. Eu não estou falando de agradecimento por educação. Que a gente ensina menino a ser educado. A Carla tem 2 filhos, a Mariana e o Daniel. E são 2 meninos bem agarrados comigo, porque eles sabem que tem bala. Todas as vezes que eles chegam aqui, eles vêm pulando e eles vêm gritando: Patoguinho, Patoguinho. Mas eles sabem que Pastor Glênio, o problema deles é ali dentro, que tem uma bombonière cheio de balas, que é as balas das minhas crianças. Então, vou lá e dou bala para eles. Mas a mãe, às vezes, vai atrás e diz o seguinte: o que você tem que dizer? Obrigado. Aquele obrigado é educação. Para a gente ensinar as crianças a dizerem obrigado. Isso é bonito, isso é liano, isso é cavalheiresco, mas não é isso que é gratidão. Gratidão é aquela reflexão que nós fazemos diante da nossa indignidade e termos recebido imerecidamente algo tão precioso que só tem o salvo. Só quem foi salvo pode ser agradecido. Muito culto, muitos dos nossos cultos, eles são apenas preenchimento de linguiça. Nós vamos à igreja por costume, por hábitos, nós estamos ali porque nos foi ensinado, assim como eu escovo os dentes, porque eu fui ensinado, e uma coisa boa, manter a boca limpa e dizer muito obrigado, depois que alguém me fez uma coisa. Mas o espírito de gratidão, de saber que Jesus desceu do céu, que Jesus vestiu a carne humana, que Jesus foi por uma cruz, que Ele assumiu a minha morte, que Ele morreu em meu lugar, mas que me levou a morrer com Ele, que levou o meu pecado, minha sujeira, lá sobre o seu corpo, e eu ainda canto um hino, com a cara de maracujá de gaveta, com uma cara de azedo. Ei, meu amigo, você nunca foi salvo. Você está dizendo que é isso? É. Você ainda tem direitos a reivindicar. Você acha que Deus ainda tem que olhar para você como algo especial? Não ser grato é ser ingrato. E ser ingrato é não conhecer a graça que há em Cristo Jesus. Uma professora estava mandando fazer os alunos se reuniram, um grupo de estudantes, para fazer uma lista das coisas que eles consideravam hoje as 7 maravilhas do mundo. Então eles começaram lá discutindo, e eles puseram aqui algumas delas. As pirâmides do Egito foram consideradas uma das 7 maravilhas, ela já faz parte das maravilhas do mundo antigo. Taj Mahal. Eu não sei porque que eles puseram o Grand Canyon, porque o Grand Canyon não foi feito por ninguém, foi feito por Deus. Mas eles puseram o Grand Canyon,
o Canal do Panamá, o Empire State Building, a Basílica de São Pedro, a Muralha da China, que também faz parte do mundo antigo. Enquanto os votos eram recolhidos, a professora notou que uma aluna não tinha entregue o seu papel ainda. Ela veio em sua direção e lhe perguntou se ela estava tendo algumas dificuldades. Um pouco, respondeu a menina. Eu não consigo me decidir porque são tantas as maravilhas. Então a professora disse, leia sua lista para nós, vamos ver se podemos ajudá-la. A menina hesitou um pouco e leu. Eu acho que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Silêncio profundo na sala. Você nunca prestou atenção no que você vendo? Um neurologista que escreveu recentemente um livro chamado Um Antropólogo em Marte. Ele conta umas histórias. E um deles foi um pintor famoso que sofreu um acidente e um derrame. Ele não sabe se ele teve o derrame e por isso teve o acidente, ou se ele teve o acidente e depois teve o derrame. E ele estudou este homem por muito tempo, porque ele perdeu a sua capacidade de ver cores. E ele era um pintor famoso. E agora, como é que ele pintava os quadros deles? Ele ia pintar. E este homem ficou bastante perturbado, tentou se matar, e foi fazer tratamento com esse neurologista. Depois ele se tornou um pintor de preto e branco, porque ele não vê cores, ele só vê preto e branco. Só que ele vê a textura da matéria. E a textura da matéria é uma coisa que nós não vemos. Porque na verdade não existe cor. Como também não existe som. O que existe são ondas. E o cérebro transforma isso. O daltônico não vê certas cores. Eu tenho um amigo que, para ele, a mata e o teto da casa tem a mesma cor. Eu digo, e como é que você sabe? Que cor é? Ela disse, é uma cor, aquilo é verde. Todo mundo diz que é verde. E o teto da casa? É verde também. E eu digo, como é que você dirige? Ele diz, porque eu olho o primeiro de cima e é verde. O de baixo é vermelho. Eu sei que o de cima é verde, mas é da mesma cor do teto da casa. Cor não existe, nem som existe. O que existe são ondas. E o cérebro faz a funcionalidade disso. Agora, este cérebro aqui, ele foi feito por Deus um pouco menor do que ele. É uma caixa fantástica, com bilhões de neurônios, muito bem montada, extraordinariamente montada. Nós não usamos quase nada do nosso cérebro. E às vezes, o que está aqui é tão confuso. E eu não sei se eu estou vendo o que eu estou vendo. Quando você tem uma alucinação, isto aqui vira um ursinho de pelúcia. É que a bioquímica fez uma transformação lá dentro. Quem disse que eu estou vendo o que eu estou vendo? Quando eu olho para o Severino, quem disse que eu estou vendo o Severino?
Eu não estou vendo um fantasma. Hoje mesmo eu conversei com alguém que veio dos Estados Unidos e está com um problema, e vendo no espelho do banheiro, ela viu a irmã dela, porque está num processo. Os conceitos de doenças mentais vão mudar muito nos próximos anos. Os conceitos de endemoniado têm mudado muito. Desde que inventaram o Prozac, pastor passou a ter menos problema com o demônio. Porque muitos dos demônios não passavam de problemas mentais. Agora, que tem demônio, tem. E que tem demônio e gente com a cabeça boa, também tem. E a cabeça boa é que dá bom o demônio. Tem gente endemoniada que não range os dentes, mas mata a criancinha. Aonde? Nos rituais macabros que acontecem nesse país e em outros países do mundo, onde centenas e milhares de crianças são mortas por ano para satisfazer aos caprichos luciferianos. Leiam Os Filhos do Fogo e depois vocês vão ver as coisas. Agora eu quero dizer uma coisa: você é grato? Você chega diante do Senhor e diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me dá a capacidade de ver. Eu tenho aqui os meus amados que não têm a capacidade de ouvir, mas eles têm a capacidade de ver, e eles podem ver os sinais. Quais são as 7 maravilhas? Você tem agradecido a Deus? Porque na sua casa chega um prato de batata frita? É só isso que tem? Isso é demais. Veja os 2 monges. Um monge tinha por dia uma maçã. E ele comia a maçã, ele descascava a maçã e jogava a casca da maçã no ribeiro que passava perto da casa dele. Ele só comia uma maçã por dia. E ele se encontrou com outro monge que morava mais para baixo. E ele perguntou para o outro assim: como é que você vai? Ele disse: eu estou ruim porque eu só tenho uma maçã por dia para comer. Ele disse: oh, muito obrigado. Agora eu estou descobrindo quem é que me abençoa todos os dias com as cascas. Eu fico esperando que as cascas desçam para eu poder comer. Essa é lenda. De qualquer modo, é muito boa. Aquele que geme e aquele que agradece. E sede agradecidos. Agradecidos por quê? Vamos começar a mensagem. Primeira Coríntios capítulo... Não, eu vou saltar um pouco, para vocês não ficarem muito nervosos. Vamos começar com o Salmo 107, verso 21. Cento e sete, 21 e 22. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Por favor, leia outra vez. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Há sacrifícios de ações de graças. Eu não estou com muita vontade de agradecer.
sacrifícios de ações de graças. Sacrifício sempre envolve sofrimento e morte. Sacrifícios de ações de graças. Eu acho que a história daquele cego é muito interessante, porque a pessoa que ia numa viagem pela Europa, que nunca tinha viajado, ia num ônibus, e ele dizia assim: que coisa linda! Mas que lago lindo! Mas que patos lindos! E todo mundo ficou: que esse cara toda hora está vindo coisas lindas assim, tão comuns, um lago, pato? Moço, por que você diz tudo lindo? É porque eu era cego até 40 dias atrás. Para mim tudo é novo e é lindo. Nós nos acostumamos com as realidades. Nós perdemos a condição de nos extasiar, de ver, olhar para uma flor e... Eu tenho orado a Deus assim: Senhor, me dá um sentimento de extasiamento pela tua natureza, pelas obras das tuas mãos. Me dá essa condição, e de gratidão, porque eu não tenho essa condição de gratidão. E sede agradecidos. Quando você vai na casa de um beduíno, quando você chega na casa do beduíno, ele lhe dá um café amargo, bem amargo. E quando você sai da casa do beduíno, ele lhe dá um chá bem doce, bem doce. E ele quer dizer o seguinte: as amarguras do deserto, você só pode vencê-las se você encontrar amigos que sejam suficientemente acolhedores. E que possa você, ao sair daqui, lembrar da doçura do nosso acolhimento. Para você não se esquecer de que no deserto, pessoas sozinhas não vivem. O amargo é para mostrar o deserto. O doce é para mostrar a solidariedade e a gratidão. Nós não podemos viver nesse mundo sem espinhos, mas até os espinhos fazem parte do projeto de adoração e louvor. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:18. Eu estou saltando vários textos, mas a gente vai ler esses aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por favor, leia outra vez. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por favor, leia outra vez. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo? Em tudo? Em tudo. Mas por que não tirar algumas coisas? É porque todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Então, em tudo, dai graças. Para dar graças por uma coisa boa, nós gastamos menos tempo do que para dar graça por uma coisa ruim. Mas podemos medir a maturidade da fé de uma pessoa pelo menor tempo que ela gastar para, diante de uma coisa ruim, poder dar graças. Se ela levar um dia para dar graças pela morte de uma pessoa, a maturidade dela é de um dia. Se ela levar 10 minutos, a maturidade dela é de 10 minutos.
ela está simplesmente madura para viver. E tem gente que passa a vida toda e não consegue agradecer a morte. É imaturo. Você não vai viver sem o amargo do deserto. Mas você precisa se lembrar da suficiência de Cristo. É que você é muito egoísta e quer viver no domínio das coisas. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus, não é a minha vontade, mas é a de Deus. Para convosco, em Cristo Jesus. Vamos dar uma olhadinha em Efésios capítulo 5. Vamos ler do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que categoria de expressões. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. A Bíblia não está dizendo não beba vinho. Ela está dizendo não se embriague com vinho. Tem algumas pessoas que se tornam abstêmias. Tudo bem, mas isso não, a Bíblia não fala de abstinência e nem de abstemia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Depois você vai procurar no dicionário. E não adianta ficar esperando tudo aqui. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. A alegria do vinho é uma alegria de dissolução, de estupidez. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos. A linguagem salmódica é a linguagem de louvor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, falando entre vós uma linguagem elevada, não essa linguagem rasteira, miúda, medíocre, adoecedora, falando entre vós uma linguagem elevada, através destas fórmulas de linguagem, de salmos, cânticos espirituais, hinos. E aí ele vai e diz assim, dando sempre advérbio de tempo, dando sempre graças a Deus por tudo. Dá uma topada, em vez de dizer, ô capeta, bendito seja o Senhor, está doendo, o Senhor está doendo, mas louvado seja o Senhor, porque eu tenho o dedo para bater nessa pedra. Será que chega um dia para a gente fazer assim? Abençoar em vez de amaldiçoar? Em tudo dai graças, dando graças a Deus por tudo. Agradecido. Quem é que vai fazer isto? Eu acredito, irmãos, que a obra da cruz está aí para fazer esse trabalho em nós. Amém. Ela está aí pronta para fazer esse esvaziamento de nós, para que nós possamos louvar ao Senhor, no meio das grandes dificuldades. Gente, que coisa maravilhosa é ver as coisas que Deus criou, e você poder louvar ao Senhor. Mas que coisa mais maravilhosa é saber que Jesus Cristo morreu, levou os meus pecados, ressuscitou e me deu a vida dele. Como é que nós cantamos ainda há pouco? Ele me atraiu, um calvário, condenação, tem uma condenação.
Eu fico implicado. Eu fechei meus olhos ali, nem para olhar a cara de vocês, porque estava horrível. Eu fiquei olhando para o Senhor e disse assim: nenhuma condenação há. E eu canto isso assim, como se fosse coisa de só menos importância, como se fosse apenas uma musiquinha que faz parte, até parecendo o Ari Barroso, no tempo que tinha o programa da Rádio Nacional, que ele fazia os calouros, e alguém foi lá e disse: eu vou cantar um sambinha. E qual é o sambinha que você vai cantar? Aquarela do Brasil. E o Ari Barroso disse: o cara se queima aí para fazer uma obra clássica, chega um caloreco qualquer desse para dizer que isso é um sambinha. E aqui é outra coisa: nenhuma condenação. Essa boca de sapo murcho fica: nenhuma condenação. Você sabe o que significa nenhuma condenação? Ou não sabe? Você tem noção? O meu tio era médico lá no Rio de Janeiro. Ele diz assim: aquele meu filho não tem nem loção, quanto mais noção. Aquilo ali é a mente tapada. Gratos e sede agradecidos. Pobre do Spencer salvou 17, nenhum disse thank you. Jesus curou 10, só um voltou, e era samaritano. Eu vou dizer um negócio aqui: não existe gente mais ingrata do que crente. Agora eu peguei bem. Mas crente tem direito demais. Piores empregados do mundo são crentes. É ou não é, Joaquim? Agora vocês vão aguentar firme aqui. Não pega crente como empregado. São cheios de direitos, são cheios de reputação, são chatos até no inferno. Mas filho de Deus não é não. Filho de Deus não é pior não. Não confunda crente com filho de Deus. Porque crente até o diabo é. Mas esse membro de igreja, cheio de coisa, cheio de conversa, criador de casa, leva o outro para a justiça, faz não sei o quê, esses, aguenta firme. Tem mais direito que todo mundo. Eu sou filho do rei. Eu não sou o rei, mas sou o filho. O rei está na barriga. Orgulhoso que só ele. Tem uns que botam uns adesivos no carro. Esse carro pertence a Jesus. O dono desse carro é Jesus. Mas se você chegar para ele e dizer assim: me dá o carro aqui, eu vou usar esse carro aqui. Que isso, rapaz? Mas você não pertence a Jesus? Jesus é meu dono também. Vamos embora aqui. É só conversa. Agradecido. Preste atenção. Eu acho que agora vai ter um bocado de gente mais agradecida por causa do cacete. A educação assim, a toco de cacete, é dado. Muito obrigado, muito obrigado. Não, não é isso que eu estou dizendo, é gratidão. É gratidão. Gratidão de coração. Eu devo muita coisa a muitos irmãos dessa igreja. Eu vou dizer uma coisa que vocês não sabiam. Eu ainda não saí dessa igreja por gratidão. Na hora que o pau cantou, essa igreja aqui me tomou nos braços. E diante dessas lutas que eu tenho enfrentado, eu não saí dessa igreja por gratidão. A gente não pode cuspir no prato que lhe deu comida. É desonesto.
Eu tenho muita gratidão por muitos irmãos. Quando eu estava sendo vasculhado aqui pelo grupo do capeta, que até no banco foram buscar as minhas contas. E um carro andava atrás de mim durante 3 anos, para ver que mulher que eu estava agarrando. Essa igreja teve a honra, teve a graça de me sustentar no braço. Eu não posso cuspir na cara dela. Sou muito grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.